Esse é de fato um dos inimigos mais fortes que o Luffy já enfrentou. Além de conseguir copiar qualquer golpe do Luffy 100 vezes mais forte, ele ainda é um dos melhores usuários de Haki da observação de todo mundo. E aí, meu parceiro? Tranquileba, Luke na voz. E antes de te mostrar como foi a luta entre o Luffy e Katakuri, não esquece de deixar o like maroto no vídeo, que eu sei que você é safado e ainda não deu like. Se inscreve aí e bora ver logo essa luta que tá de tirar o fôlego. Tudo começou com a Thaís Carla, vulgo o Big Mom, tentando comer o navio do Chapéu de Palha. Além de estarem cercados pelo exército inimigo, ainda tinha dois filhotes de capeta dentro do Sunny, que eram o Katakuri e aquela bruxa fedida. E eu é que não queria ser filho da Big Mom, você tá maluco? De 84 filhos, pelo menos 80 nasceram parecendo que um trator passou por cima deles. O Luffy manda a gurizada usar o canhão que fica na bunda do navio pra disparar aquele foguetão e sair voando pra longe, porque ele ia voltar pra dentro do mundo dos espelhos com aqueles dois esquisitos. Então eles carregam aquela bomba que explode com tudo bem em cima da Thaís Carla. Parecia até que o Sunny tava soltando um peido galáctico na cara dela. Os soldados da Big Mom até ficaram de boca aberta depois de tudo isso. A Nami olhou pra trás e o Luffy tinha sumido. Isso porque ele se jogou dentro do mundo dos espelhos com os irmãos extraterrestres. Agora era só ele voltar pro navio que tava tudo certo. Mas ele teve a brilhante ideia de fazer completamente o contrário. O macaco de borracha fala: agora eu posso te encher de porrada à vontade. E quebra o espelho, que era a única forma dele conseguir voltar pro Sunny. Aí ele chamou a responsa, hein? Tudo bem que os piratas da Big Mom não vão mais conseguir ir atrás da Nami dos outros, mas ele também não vai. Katakuri fala que ele realmente tem a determinação de um capitão, mas não tem chance de derrotar o General Biscoito, né? Então esse lugar ia ser seu túmulo. As capanguetes do Katakuri começam a rir da cara do Luffy, chamando ele de idiota por se prender junto com tantos inimigos. O Luffy falou que vai arregaçar cada um deles e os pau-mandados já começam a falar que ele é louco, porque o Katakuri tem uma recompensa de mais de 1 bilhão de beris, o general do doce mais poderoso do exército. Mas o Katakuri manda eles calar a boca e fala que o Luffy é perigoso, porque mesmo que ele tenha sido imprudente, não foram muitos que conseguiram causar tantos danos a Big Mom. Então ele vai dar cabo do guri agora mesmo e ensinar que sempre vai ter alguém mais forte que você. Aí o macaco de borracha já dispara pra tentar socar a cara dele, mas o maluco desvia de tudo e ainda mete uma porrada servida no meio da fuça. O Luffy não conseguia acertar um único golpe e o Katakuri dizia que se ele quisesse podia se esquivar pra sempre. O guri tenta um Hawk Haigo servido de Haki, mas ele desvia. Dá uma sequência de golpes, mas ele continuava desviando. Então ele muda de estratégia e tenta acertar o fujão de surpresa, mas era completamente inútil contra um dos melhores usuários de Haki da observação do mundo. O Luffy consegue acertar um Gatling Gun servido que era impossível de desviar. Lá com os guri de palha, o Sunny tinha acabado de pousar na água e pelo jeito eles conseguiram despistar os inimigos, né? O Chopper tava procurando o Luffy igual doido, mas a Carrot fala que ele entrou no mundo dos espelhos com o Katakuri. E o pior é que alguém tinha quebrado o espelho, então não dava nem pra entrar pra ajudar, né? Nem te conto quem quebrou. O Brook pergunta onde o Pedro foi parar e a Lola Bunny já começa a entrar em desespero. Eles não estavam entendendo nada e a Nami conta que o Pedro foi de arrasta se sacrificando pra salvar eles. Inclusive, se você quiser que eu traga um vídeo sobre o episódio que o Pedro se sacrifica, já me fala aí nos comentários. Depois de descobrir tudo, o Brook começa a chorar horrores e socar o chão, falando que era tudo culpa dele. Se ele tivesse protegido o Sunny, nada disso teria acontecido. E todo mundo pensou a mesma coisa que o Luffy quando o Ace virou Donut. Se eu fosse mais forte, isso não teria acontecido. Até o Sunny tava chorando. O Jinbe grita que os inimigos deles aqui deviam chorar, mandando não se abalarem com isso. Aí o Brook já fica pistola perguntando como é que ele tem coragem de falar isso. Mas ele só queria dizer pra não perderem a concentração, porque a Jaguatirica sabia que era uma situação impossível de fugir e decidiu se sacrificar. E se no fim deu tudo certo, é porque essa foi a vitória do Pedro. Ainda mandou ouvirem a voz do Pedro em seus corações, dizendo pra seguir em frente. Sem contar que eles ainda estão no território da Big Mom, então podiam ser atacados a qualquer momento. Depois de usar discurso no Mi, o Jinbe conseguiu fazer todo mundo voltar ao normal e se prepararem pra encontrar o Sanji na Ilha do Cacau. Mas não demorou muito pra aparecer uma frota inteira de navios na frente deles, sem contar uma pessoa que era tão grande que conseguia andar sobre a água. Era Big Mom com uma sede de sangue sinistra, filho. Mas como ela podia estar andando sobre as águas se ela era um usuário de Akuma no Mi? A única explicação é que ela começou a assistir Naruto e aprendeu a focar o chakra nos pés. Nerdola, 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 nerdola. Mas na verdade ela tava andando em cima de um bloco de doce. E isso só podia ser obra de uma pessoa: o homem que o Pedro se sacrificou pra matar. O Perospero tava vivaço e cheio de ódio do Pedrão e queria fazer os companheiros dele sofrerem pra se vingar. De volta pra luta monstruosa, o Luffy tinha acertado aquele Gatling Gun servido e todo mundo achava que o Katakuri tava apanhando. Só que na verdade ele só tava acompanhando o Luffy com aqueles braços de mote que ele criou. O Katakuri esperou o guri se cansar pra começar a atacar de volta e nas primeiras porradas ele já saiu voando pra longe. O general do doce ainda prendeu o Luffy na parede e não deixava nem ele respirar de tanto soco que tava tomando. Quando ele finalmente parou e o moleque borracha achou que ia se recuperar, já tomou outra servida no meio do queixo. Ele simplesmente levou a maior surra, mas continuou de pé. Assistiu muito Rock Lee vs Gaara e percebeu que o importante não é quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você consegue levantar. Engraçado que a pessoa que ensinou isso pra ele não consegue se levantar hoje mais não. Depois dessa, o Katakuri pergunta se ele finalmente entendeu que ele é mais forte, mais rápido, mais potente, só que o Luffy não quis nem saber. Falou que a borracha nunca vai perder pro Mochi. Continuou tentando dar uma série de golpes no Katakuri, mas ele desviava de tudo. E você percebe que esses dois são cabulosos quando quem tava lá embaixo não conseguia nem acompanhar a velocidade deles. Mas ainda assim não importava que golpe o Luffy usava. O Katakuri sempre conseguia desviar ou defender. E às vezes ele ainda atacava o Luffy enquanto o guri preparava seus golpes. Esse maluco tava realmente em outro
nível. Mas agora chegou a hora do Luffy mostrar sua verdadeira força. Então ele engole todo o ar do planeta e morde o dedinho pra deixar a mão dele enormemente bronzeada. Ia meter um Elefantogun monstruoso, mas o Katakuri simplesmente criou um 2 vezes maior. E esse maluco tá tipo o Kiko, tá ligado? Se o Chaves vem com um barquinho de papel, ele aparece com um jet ski na frente dele. Os dois se enfrentam em uma disputa de Haki do Rei sinistra, mas é claro que o Katakuri leva melhor, né? E esmaga o Luffy na parede pra fazer ele virar panqueca. A fruta do Katakuri é tão roubada que, além dos poderes da própria fruta, ele pode fazer praticamente tudo que a Akuma no Mi do Luffy faz 10 vezes melhor. O General do Doce pergunta o que ele achou do seu Elefantogun e o Luffy cai lá de cima, mas já pula preparando outro golpe, só que dessa vez ele transformou as duas mãos em balão. Tava louco pra esmagar aquele safado igual mosquito, mas é claro que o Katakuri faz 2 punhos gigantes ainda maiores, que manda os do Luffy pra longe facilmente. Não satisfeito, ele ainda prendeu os braços do guri e saiu arrastando ele, batendo em todas as paredes. O Luffy desativa o hack do armamento das mãos e passa tudo pro pé. Agora o maluco não ia conseguir desviar enquanto segura os braços dele, mas ele larga os braços, desvia e faz um pé ainda maior pra pisar no menino borracha igual um titã colossal. Ainda olha no fundo dos olhos do Luffy e fala que não vê vitória em seu futuro. Então mete aquele pé preto na boca do Luffy e os lacaios começam a rir, falando que o mestre Katakuri não é um piratinha vagabundo igual ele não. Ainda falam que ninguém sobreviveria a um golpe desses, mas o Luffy tava tentando se levantar e fala que ainda não acabou. O Perospero liga pra ver como que estão as coisas e o Katakuri ficou surpreso que ele ainda tá vivo. Disse que o navio dos Mugiwara saiu voando pra longe, mas eles já estão quase alcançando eles. O linguarudo começa a zoar o Pedro, falando que ele sacrificou sua vida patética pra tentar acabar com ele, mas ele tá vivinho da Silva. A bruxa da Brulé tava tirando um ronco ali no canto, descansar que o cabana é de ferro, né? Mas o Katakuri manda ela acordar pra vida, porque os soldados deles não podem sair daquele lugar sem ela. A Nariguda aponta pra trás do seu Anitta, mas ele é tão zica que já tinha percebido antes de acontecer. O Luffy tinha se levantado de novo pra continuar a porradaria. Katakuri começa a humilhar o Luffy, perguntando do que adianta lutar, já que ele é mais fraco em potência e muito lento perto dele. E prevê o futuro, falando que é lógico que ele ia tentar com os 2 braços de novo. Só que dessa vez ele usou um Elefanto Gatling Gun, que o Katakuri também não teve a menor dificuldade pra desviar e meter outro soco pra mandar ele pra longe. Fala que nenhuma das habilidades do Luffy é melhor que as dele. Então mete 500 socos servidos de haki do armamento pra fazer a alma do maluco até sair do corpo. Até os espelhos em volta quebraram e o Luffy não conseguia nem ficar de pé direito. Então o Katakuri manda a Brulé levar os soldados pra tacar fogo no navio dos Mugiwaras. Os irmãos girafas aí já estavam com o espelho que levava pro quarto dos rapazes. Então eles iam tacar fogo em tudo e os chapéus de palha iam ficar ocupados demais pra lidar com a Big Mom. O Luffy tenta dar um soco pra quebrar aquele espelho, mas eles desviam por pouco. Tenta correr pra pegar aquele espelho de volta, mas o Katakuri mete uma joelhada servida pra impedir ele. Então os irmãos pescoçudos preparam as flechas flamejantes pra fazer a gurizada virar churrasquinho. E o Luffy tava ficando maluco sem conseguir fazer nada. O Katakuri já se transformou no Lula Molusco e criou 7 pernas pra tentar pisotear o Luffy. Ele tenta quebrar o espelho da Brulé, mas toma um coice na cara. Aqueles cornos iam atirar dentro do Sunny e o macaco de borracha já mete um Jettle Pistol pra parar eles. Mas ele que foi parado e o tio do biscoito arremessa ele na parede. Atiraram no armário do Frank e do Sop e o quarto começou a pegar fogo. Até que o Luffy pega um espelho no chão e desvia do Barão da Pisadinha. Tentou falar com o povo no navio, mas ninguém respondia. Isso porque eles estavam fugindo da Thaís Mon a todo vapor. O mais engraçado é que as bolas da Big Mom tinham vida própria e se assustavam quando iam explodir. O Luffy conseguiu falar com a Nami e perguntou se ainda tinha algum espelho no barco. Estavam botando fogo em tudo e ele mandou quebrarem todos os espelhos. Só que é claro que a Nami não queria, porque assim não ia ter como ele voltar. Mas ele falou pra confiar que ele dá um jeito. O Brook não tinha nem nariz, mas conseguiu sentir um cheiro de queimado. E viu que o quarto tava pegando fogo, bicho. Os cabas estavam tomando flechas por dentro e tiro de canhão por fora. Desse jeito os olhos do esqueletão não conseguiam acompanhar. Isso porque ele nem tinha olhos. O Luffy até tentou parar aqueles malditos, mas tomou outra servida na boca do estômago. A bruxa já chamou os crias pra invadir o espelho e o guri destruiu a barriga do Katakuri pra se soltar. Mas o maluco já se recuperou na hora e o Luffy grita pra Nami destruir de uma vez. Porque ele precisava focar só naquele monstro, mas tinha um exército pronto pra invadir o Sunny. Só que eles não iam conseguir fazer nada porque tinha uma tsunami roxa pronta pra engolir o navio. E a Nami pede desculpas porque esse era o fim do Chapéu de Palha. Era impossível sobreviver a um treco desses. Pra ajudar eles nem podiam usar o peido galáctico pra sair voando porque acabou o refri. Já começaram a desistir de tudo e a Carrot ainda fala que o Pedro se sacrificou por eles à toa. Mas o Jinbe era o único usando a cabeça e mandou eles se prepararem que ele ia fazer uma loucura. O peixão ia manobrar o navio como se estivesse empinando pipa. E a rapaziada já entrou em choque. Então ele puxou as velas com todas as forças e começaram a ir na direção da onda. O Chopper já tava se preparando pra se encontrar com o Dr. Hiriluki no paraíso. E a Nami chorando horrores, falando que não dá pra surfar com um navio. Mas tem que respeitar porque agora eles têm um timoneiro de verdade, né? E eles entraram dentro do espaço verde, que é onde as crianças homens peixes adoram brincar. Ou seja, eles estavam navegando dentro da onda. E as gatinhas já comemoraram porque não é hoje que iam virar comida de tubarão. Mas depois de salvar a vida delas, acho que esse tubarãozão vai comer de outro jeito. O Perospero ficou felizão, porque agora a mentira dele de que o bolo de casamento tava com o chapéu de palha foi engolida junto com o navio. E já ligou pro Katakuri pra avisar que acabaram com aqueles vermes. O Luffy começa a gritar o nome deles pelo espelho, mas ninguém respondia. E já que era assim, a Brulé cancelou o plano de invadir o navio. Mas a girafa pescoçuda acha estranho porque o navio não parecia estar debaixo d'água.
água. Então a bruxa velha nariguda, fedida e estragada, manda atirarem de novo só pra garantir. Mas a Nami meteu o pau no espelho e destruiu o portal. O Brook pergunta por que ela quebrou o espelho, já que agora o Luffy não ia mais conseguir voltar. Mas eles não podiam contrariar o orangotango de borracha, né? Porque essas eram as ordens do capitão. Agora sim ele ia poder lutar com todas as forças contra aquele monstro que vê o futuro. Os irmãos girafas conseguiram achar outro espelho e já iam meter fogo. Mas a Nami e os outros estavam se esforçando pra achar todos os espelhos do barco. Os dois atiraram com tudo, mas o espelho quebrou bem na hora. Porque a Carrot meteu uma servida do outro lado. E a rapaziada saiu quebrando todos os espelhos até chegar no último. Os malucos não estavam entendendo nada porque o Perospero acabou de falar que todos os Mugiwaras foram afundados. Então achavam que era a pressão da água que tava estourando os espelhos. O menino Chopper tava conversando com o Luffy por um caco de vidro e pediu pra ele se afastar do inimigo pra ninguém ouvir. Mas não adiantou nada porque esse cérebro de borracha começou a gritar perguntando se eles estavam bem. E é claro que todo mundo ouviu, né? O Guaxinim conta que o Jinbei salvou o Sunny com as suas incríveis habilidades de timoneiro. Agora eles estavam todos bem e já tinham quebrado todos os espelhos. A Nami xinga o Luffy porque ele não tinha nenhum plano pra voltar sem os espelhos e mostrou um mapa falando que eles estavam indo pra Ilha Cacau encontrar o Sanji que tava fazendo o bolo da Big Mom. Então assim que ele ia acabar com o Katakuri, ia procurar um espelho pra Ilha Cacau. Mas ia ser difícil porque ele já prendeu o Luffy em uma teia de mote e deu uma bicuda na boca do estômago que destruiu o espelho e deixou o Luffy com cara de titã carreta. Ainda arremessou o moleque na parede pra ficar esperto. Os guris perguntaram se ele tava bem, mas já tava prestes a ser esmagado pelo Barão da Pisadinha. Então ele desviou e meteu o pé de lá. Mas o Katakuri virou Lula Molusco e criou 8 pernas pra pisotear o coitado. E depois de tantos golpes o Luffy finalmente caiu. Mas não é porque ele caiu que não vai se levantar, né? E saiu se arrastando até o espelho todo quebrado. Ainda tomou um chute de 200 toneladas e tava virando panqueca no chão. Mais um pouco ele ficava 2D parecendo uma folha sulfite. E mesmo todo arrebentado ele deu um sorriso pro espelho e disse pra eles irem logo pra ilha, porque já já ele tá chegando e não quer ficar esperando. Aí a rapaziada já ficou felizona, mas só o Jinbe tinha percebido que ele tava fingindo que tava bem. Enquanto ele parou pra respirar, o Katakuri já tava sacando um tridente bolado. O Kaba tá achando que é o Poseidon, cê tá maluco. Joga ele na água pra ver se nada igual. Ainda previu que o Luffy ia falar que não queria morrer ali e disse que infelizmente ele não tem escolha. O destino dele foi decidido assim que ele resolveu lutar contra o Katakuri. Lembrando que o Neji falou a mesma coisa pro Naruto e tomou uma surra pra aprender o que é bom pra tosse. A bruxa véia fala que seu irmão é invencível e que nunca tocou as costas no chão desde que nasceu. Dizem que logo depois que ele nasceu já dormiu sentado no sofá enquanto assistia um recap completo de Egghead no canal do Luke Animes. O cara é simplesmente o orgulho da família Charlotte. E um piratinha meia boca como o Luffy não teria chance nenhuma de derrotar ele. O macaco de borracha já ia meter o murro na boquinha dela, mas o Katakuri ativou a lei Marinha da Penha e segurou o braço dele, falando que vai destruir a vida dele se ele tentar encostar um dedo na sua querida irmã. E já arremessou ele na parede de novo, que foi o que mais aconteceu nessa luta. Não deu nem tempo do Luffy levantar e ele já veio meter o tridente nele de novo. E meu amigo, se pega no zóio já era. Por pouco o moleque não virou carne moída. A parede até caiu e quase que ele foi esmagado junto. Antes dele conseguir levantar, o Katakuri já botou a lança na cara dele e mandou ele escolher. Quer que eu arranque sua mão ou seu pé? Esse aí é tenebroso, hein? Isso é pra aprender a não mexer com a irmã dos outros. A Brulé já veio tacar fogo no parquinho e gritou pra começar pela cabeça. Então o maluco girou o tridente igual um Beyblade e o Luffy desviou no último segundo. Ficou uma cratera enorme no chão, mas por pouco não foi no pote dele. O chimpanzé de borracha já meteu um Giganto Rifle, mas com um ataque lento desses, o Katakuri desviava até de olhos fechados. A corna da Brulé ainda ouviu tudo e sabia onde ele ia se encontrar com a Nami e os outros. O que é meio óbvio, né? Já que esse mundo dos espelhos é dela, então ela pode se esconder dentro de qualquer espelho. Ainda ligou pro linguarudo safado pra avisar que o navio deles não afundou. Então, como ele não é bobo nem nada, já falou pra Big Mom que o bolo que ela tanto queria tá na Ilha Cacau. Só que ela sentiu o cheiro de bolo na Ilha das Nozes e começou a ir pra lá. O pirulitão ficou desesperado, mas agora ninguém parava mais a mama. O Katakuri tava brincando de ping-pong com o Luffy, que não queria cair de jeito nenhum e meteu um Red Hawk sinistro. Mas o tio do biscoito usou a lança como escudo e apagou o fogo do Luffy. E eu já perdi as contas de quantas vezes ele arrebentou de cara na parede. O importante é que ele nunca desiste e já tava mandando uma marretada do Thor cabulosa. Mas é claro que o Katakuri já tinha previsto isso, né? E se fundiu com o Mote, mandando ele desistir de uma vez. Disparou ao infinito e além e deu um jab de direita e tava prestes a transformar o Luffy em espetinho no meio do ar. Será que ele vai conseguir derrotar esse monstro que prevê o futuro? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então já deixa o likezão maroto e se inscreve no canal, que eu sei que você é safado ainda não deu o like. Aproveita pra assistir esse último vídeo que tá aparecendo aí na tela, que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.